Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a segunda parte da história da série russa de ficção científica, chamada DVA Roma. A parte 2 começa com Lisa e Gera fugindo depois de serem vistos por dois homens, carregando uma besta e disparando flechas contra eles. Eles tentam escapar, mas falham quando Lisa tropeça em uma árvore quebrada e machuca sua perna. Infelizmente, os dois são capturados pelos homens e são trazidos de volta às favelas do Barão. Depois disso, o Barão tenta se aproximar de Lisa, mas é parado por Gera. Ao mesmo tempo, outros homens ali sentados insistem que eles também devem ter uma chance com Lisa, pois o Barão não está no comando agora, e este é um lugar democrático. Rato intervém e diz a todos que os interessados devem entrar em uma competição de tapas e decidirem o seu destino. Enquanto isso, a vereadora Vivian realiza uma reunião e anuncia que, como Anya manteve um primata escondido dentro da sua casa, ela é condenada a uma punição de 10 dias e 9 noites. Por outro lado, a mãe de Lisa, Polina, a conselheira cultural de Tio Hills, também é punida por bater num oficial da lei e é afastada do seu cargo. Mais tarde à noite, Lisa se senta com os moradores da favela para jantar e pergunta a Julius por que ele não quer voltar à colônia. Julius responde que detestaria voltar para a colônia porque está aproveitando seu tempo nas favelas, onde lhe é permitido experimentar a liberdade. Nesse momento, um dos membros da favela afirma que, considerando a incapacidade de Julius de dar tapas, eles vão lutar por Lisa por um jogo de cartas. Ao ouvir isso, Lisa fica furiosa e menciona que deve ser ela a decidir com quem ela quer estar junto e que eles não têm o direito de oprimi-la. Na cena seguinte, Gera se oferece para dar a Lisa uma visita guiada a um novo apartamento, mas para sua preocupação, ela se recusa a morar lá. Ela exige voltar para as colinas, mas o avô de Gera lhe diz que eles não têm transporte para lá nas próximas 2 semanas. Ouvindo isto, Lisa relutantemente pede um quarto separado, no qual ninguém a incomode, e para que ela possa passar as 2 semanas em paz. Enquanto isso, o Barão contata a Vivian, mas mente para ela, dizendo que não foi capaz de contatar os seus fugitivos. Algum tempo depois, Gera se aproxima de Julius e pede que ele visite Lisa e lhe conte algumas coisas boas sobre as favelas. Logo, Julius chega à nova casa de Lisa e começa a lhe dizer que ela deveria considerar ficar ali. Entretanto, ela lhe diz que eles não têm nenhum privilégio nas favelas como tem em Tio Hills. Ao ouvir isto, Julius imediatamente muda de ideia e sugere que eles fujam depois que todos dormirem à noite. Ele menciona ainda que depois de chegar a Tio Hills, ele exigirá que as mulheres perdoem Lisa. Lá fora, o rato pede a todos que se reúnem e os atrai para votar por uma nova constituição das favelas, mas não as lê em voz alta para eles. Secretamente, a constituição inclui que o poder das favelas será transferido para o Barão após 2 semanas. Desconhecidamente, todos votam ao seu favor. Mais tarde, à noite, Julius visita Lisa e lhe oferece uma bebida, enquanto espera que os outros adormeçam. De repente, quando ela começa a se sentir tonta, ele tenta forçá-la a ter relações com ele. Lisa se opõe ao seu pedido e foge depois de lhe dar um pontapé forte nas bolas. Logo, Gera chega à sala e encontra Julius deitado no chão chorando. Depois de procurar Lisa por algum tempo, Gera finalmente a encontra sentada ao lado da fogueira. Ele se aproxima dela e lhe assegura que não está tentando ser íntimo, a menos que ela queira. Em seguida, Gera lhe oferece umas coxas de frango preparadas pelo seu avô, e surpreendentemente ela gosta muito. Para sua sorte, Lisa concorda em ter relações com ele, se isso der mais prazer do que comer as coxas de frango. Gera então afirma a condição e menciona que eles deveriam começar beijando um ao outro. Infelizmente, enquanto eles tentam fazer isso, Polina chega lá com 2 outras seguranças e lhes pede que a prendam. A cena muda então para Gera e Lisa, sentadas dentro de uma máquina viajante, ao lado de Polina e as outras, discutindo como elas precisam se apresentar na frente de Vivian. Logo em seguida, uma das seguranças atira em Gera com uma arma tranquilizante, colocando-o em sono profundo. Após chegarem a Tio Hills, Polina visita Vivian e pede que ela perdoe a sua filha e não a coloque na prisão. No início, Vivian se recusa, mas quando Polina lhe garante que trará o primata acusado à cidade e lhe deixará castigá-lo na frente do povo, ela concorda, pensando que isso a ajudará nas próximas eleições. Mais tarde, todas as mulheres se reúnem em torno do seu local de reunião e a vereadora anuncia sua decisão de executar Gera pelo que ele fez. Na cena seguinte, Gera pode ser visto amarrado a uma cadeira e sendo injetado com um tipo especial de seringa. Então ele é solicitado a realizar o seu último desejo antes de ser executado,
Gera responde que o seu último desejo é dizer adeus a Lisa. Ao ouvir isto, Lisa corre até ele e o beija apaixonadamente. No entanto, isto só se revela como sua visão, enquanto ele está dentro de uma sala de confinamento, com equipamentos avançados monitorando seus pensamentos e fantasias. Por outro lado, a astuta amiga malvada de Lisa, Tanya, chega para vê-la e mostra a visão de Gera, fazendo-a se surpreender. Ela então visita os outros tratadores de sementes e os instiga a ajudá-la a tirar Gera da região de confinamento e salvá-lo de ser executado. Os caras concordam imediatamente em ajudar. Mais tarde, Lisa, juntamente com outros tratadores de sementes, chegam pedindo a liberdade de Gera. Logo em seguida é hora da segunda dose de injeção de Gera para execução. Ele recebe a injeção e assim que o faz, Gera começa a ter novas visões de um mundo moderno, onde o desperdício é zero. Então ele é transformado em um saco plástico e jogado para fora para voar por conta própria. Vendo esta crueldade, os detentores de sementes percebem como Gera era leal e prestativo com eles e exigem a sua segurança e liberdade. Eles chegam até um estado de boicote à produção de sementes, até que o seu amigo Gera seja libertado. Vivian chega lá e tenta provar a eles que Gera é um mau primata e não é bom para sua cidade civilizada, mas é em vão. Derrotada, ela questiona então todos que assumirão a responsabilidade por Gera, se ele fizer algo errado. Lisa avança e menciona que ela está pronta para assumir a responsabilidade. Ela também faz um juramento para certificar a sua declaração. Apoiando a decisão da sua filha, Polina também faz o mesmo. Depois disso, Lisa visita a câmara de execução e acompanha Gera para fora dela. Ela então o leva a uma casa de hóspedes, onde Gera tenta beijá-la e ficar íntimo. Lisa, entretanto, se afasta, dizendo que não está com disposição para se envolver em tudo isso no momento. Na cena seguinte, Gera se lembra de Lisa voltando para ele, após a rejeição, e o beijando apaixonadamente. Ele também a beija de volta, e os dois acabam tendo boas relações íntimas. Imediatamente depois disso, Lisa vai ao banheiro, segurando um aparelho que a faça curtir de verdade. Preocupado, Gera a segue e pede desculpas por não poder satisfazê-la. Nesse momento, Gera acorda e mais uma vez tudo se revela como sendo um sonho. Então ele se refresca e fica fascinado com as tecnologias avançadas dentro do seu quarto. Mais tarde, Lisa, junto com a sua mãe, visita Gera e o informa sobre o quanto estão lutando depois de trazê-lo para a cidade. Elas também o informam que conseguiram pedir um total de 300 pontos sociais para ele e que os pontos serão deduzidos toda vez que ele quebrar as regras. Além disso, Lisa diz a ele que se os seus pontos forem reduzidos a zero, elas também serão punidas. No entanto, Gera leva a coisa com leveza e recebe 13 pontos deduzidos depois de não terminar o seu café da manhã e por usar palavras grosseiras. Depois disso, Lisa leva Gera para um passeio pela cidade, onde eles encontram Tanya. Ela propõe um jogo de vôlei. No início, Lisa recusa, mas quando Tanya continua insistindo, ela concorda. Mas logo o jogo se torna feroz e físico, fazendo com que Vivian chegue lá e verifique a situação. Mas as meninas simplesmente mentem para ela e dizem que tudo está bem. Por outro lado, Polina decide participar das próximas eleições para o cargo de mãe-cidade e começa a persuadir o povo a apoiá-la. Em primeiro lugar, ela visita o grupo de cuidadores de sementes e os atrai com presentes e uma promessa de tornar público o acasalamento depois que ela chegar ao poder. Em outro lugar, os primatas enfrentam cortes de energia e visitam Julius em busca de uma solução potencial. Ele contempla por um tempo as tempestades lá fora, seguindo uma abelha. Mais tarde, quando ele chega a uma colmeia, ele diz aos primatas que eles podem trocar mel por eletricidade. Com uma grande luta, Julius consegue recolher um pouco de mel e o enche em um frasco. Então ele pega o frasco e vai encontrar Vivian. Mas, surpreendentemente, em vez de pedir eletricidade em troca, ele pede que ela o leve de volta para Two Hills. No dia seguinte, Vivian discute com a sua assistente Cláudia sobre Polina receber mais de 5% do apoio de Two Hills. Vivian parece preocupada com a sua crescente popularidade, e por isso ela planeja prejudicá-la. Enquanto isso, para garantir as suas chances de ser eleita, Polina traz Gera na frente de outras meninas e o elogia pela sua generosidade. Ela menciona que Gera concordou em ser voluntário e ajudar os ovos de uma ave morta a eclodir. Ao mesmo tempo, Gera recebe uma chamada, informando-o para ligar a tela e procurar as novidades. Assim que ele faz isso, ele vê Julius reclamando dos modos de vida dos primatas. Ele também culpa Gera por levá-lo à força para a floresta. Chocado, Gera tenta se defender, mas falha. Como resultado, todos se afastam do lugar, deixando-o sozinho e chateado. Na cena seguinte,
Julius é calorosamente recebido de volta à cidade, depois que ele se compromete a cuidar da cidade até ficar saudável. Ouvindo isto, todos elogiam a sua honestidade, enquanto Vivian ordena que Lisa sirva a Julius e o ajude a voltar. Depois, enquanto Lisa massageia Julius, ele revela que tudo o que ele disse anteriormente na reunião era falso e que ele fez tudo isso sob o comando de Vivian. Ao ouvir isto, Lisa assegura a Julius que a sua mãe pode ajudá-lo se ele mantiver a sua honestidade. Embora relutante no início, ele eventualmente concorda. Logo, Lisa sai da sala de massagem e em pouco tempo Guerra chega lá. Ele acusa Julius de mentir para o povo de Two Hills sobre os primatas e a maneira como eles o trataram. Entretanto, assim que ele começa a gritar, os seus pontos sociais começam a diminuir, obrigando-o a parar. E assim que Julius sai, ele pega uma maçã e a destrói com raiva. Mais tarde, quando Guerra volta ao seu apartamento junto com Lisa e Paulina, ele fica surpreso ao ver Vivian, Cláudia e outras pessoas esperando por ele. Elas acusam Guerra de destruir uma maçã, o que é um insulto para sua sociedade, e por ser considerado uma blasfêmia. A vereadora então reduz 100 pontos sociais da sua carteira. Em seguida, Guerra é acusado de assédio sexual, sexismo e muito mais, resultando na redução de alguns pontos adicionais e anulando-o a 0. Surpreendentemente, enquanto todos se preparam para a execução de Guerra, ele recebe um ponto de uma fonte desconhecida, salvando sua vida. Vendo isto, todas as meninas de Two Hills começam a lhe doar pontos e apoiar Guerra pelo seu ato de generosidade, por chocar os ovos de uma ave. Depois disso, Vivian e outras mulheres são obrigadas a deixar Guerra a sair da casa. Na cena seguinte, Guerra veste algumas roupas coloridas e caminha até Lisa. Ele tenta cortejá-la e também lhe doar um ponto pela sua beleza. Mas ao invés de ficar feliz, Lisa grita com ele e o censura por sempre colocá-la em apuros. Então ela pede com raiva que ele mantenha a distância entre eles. Mais tarde, Guerra deixa a casa com uma carta. Depois de um tempo, ele chega ao final de Two Hills e observa uma segurança vigiando as suas fronteiras. Guerra espera até a hora do almoço, inteligentemente rouba um dispositivo para desativar a barreira da fronteira e sai de Two Hills. A segurança percebe que ele fez isso e imediatamente apita alto, perturbando Guerra. Infelizmente, quando ele continua se afastando, ele acaba sendo atingido por um veículo. Enquanto isso, Lisa chega à sua casa e encontra a carta onde ele lhe pede desculpas por ter causado problemas e menciona que ele está indo embora. O episódio termina com Vivian e Cláudia discutindo as suas chances nas próximas eleições e ordenando ao barão que traga seus primatas para atacar Two Hills. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.